Olá pessoal, meu nome é Carlos Eduardo, seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre Vladimir Putin e a desconfiança dos BRICS, desconfiança crescente dentro dos BRICS, ainda mais relacionada ao último acontecimento, que foi a morte do ditador Bashar al-Assad, que se refugiou na Rússia. Então fica conosco até o final e se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E eu gostaria de começar perguntando o seguinte: você se sentiria à vontade se um amigo seu o convidasse para jantar ou almoçar na casa dele, sabendo que esse mesmo amigo já tinha matado ou assassinado outros amigos por envenenamento? Esse é o caso de Vladimir Putin. É um líder que, ao mesmo tempo que apoia, ele elimina no seu próprio país líderes que divergem do seu pensamento. E eu gostaria de deixar aqui uma outra pergunta. Por que você acha que o Lula não foi na última reunião dos BRICS? Como você acha que, por exemplo, essa situação do Assad, qual a mensagem que ela passa para os outros líderes dos BRICS? Nós podemos ver que a Rússia, recentemente, ela tem buscado expansão. Atualmente ela é formada por Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul. E o objetivo dessa aliança é cooperação política, econômica e militar, né? Nós vemos que a proposta dela é ser uma alternativa ao domínio ocidental dos Estados Unidos. E nós vemos que esse grupo ele tem buscado crescimento recentemente, convidando a Arábia Saudita e Irã, países, né, que vão totalmente contra a visão do Brasil. A maioria dos países são considerados ditadores fechados, né? E alguns até comunistas, né? Então, alguns não são considerados, eles são de fato. Então, a questão é a seguinte, a pergunta que vem é se a Rússia ela é um aliado ou um problema. Nós vemos que atualmente ela possui um papel de liderança como fundadora. Ela tem brigado dentro dos BRICS para criar um sistema alternativo de pagamento e negociação entre os países, mas nós podemos ver que ela sofre um grave impacto econômico justamente por causa da guerra na Ucrânia e as sanções não só da Europa, mas também dos Estados Unidos. Uma outra questão que nós vemos é que, ainda que a Rússia se coloque como líder, ela sofre sanções no sistema, assim, no âmbito geopolítico, isolada de reuniões dos países de primeiro mundo. E isso traz alguns motivos de desconfiança e também percepção dessa mesma desconfiança dentro do próprio grupo. A primeira que nós podemos elencar aqui é que a China, embora esteja se colocando como uma parceira próxima, por trás ela está não só subsidiando a guerra, mas no passado recente eles já foram inimigos geopolíticos, né? Nós podemos ver que elas competem entre si, não só a Rússia, mas também a China, para ver quem que será a próxima liderança global. Nós vemos que dentro dos BRICS, a Índia, ela já teve vários conflitos com a própria China, conflitos territoriais. Nós vemos que ela também tem conflitos com outros países, como, por exemplo, na região da Caxemira e assim por diante. Então, nós vemos que a própria Índia ela tem um ceticismo em relação à guerra,
A própria China tem se colocado de forma reticente em relação a algumas formas que Vladimir Putin tem apoiado, e inclusive em relação ao apoio da própria Coreia do Norte, né? E dentro desse grupo, o desafio do Brasil e África do Sul, que são países que, principalmente o Brasil, que preza até aqui prezou pela diplomacia, é se manter neutro diante da guerra, em cima do muro. E nós vemos que, por exemplo, o Brasil, principalmente Lula entrando nessa daí, ele só está se queimando, entendeu? Ele não confia no Putin, não confia, de certa forma, em alguns membros do próprio grupo, e ele mesmo não tem, ele não passa confiança ali para os líderes que estão ali dentro. Então, nós vemos que há uma crise de liderança, principalmente em relação à dependência de líderes individuais ali dentro, né? E esse conflito, essas desconfianças têm afetado o grupo. E não só afetado o grupo, mas nós vemos que algum tempo atrás o Putin estava apoiando Bashar al-Assad na Síria e não teve, por exemplo, uma administração e nem poder para evitar a queda do regime. Bashar al-Assad fugiu para a Rússia, o Putin nem mesmo viu ou foi ver ou se encontrou com o Bashar al-Assad, que pode ter sido visto como uma ameaça a Putin ou uma liderança que não foi efetiva. E nós vimos recentemente que Bashar al-Assad ele foi envenenado e provavelmente assassinado na Rússia. Então, a pergunta que fica é que confiança que Putin vai passar para os outros líderes. Que presidente ou que liderança teria confiança de ir na Rússia sabendo que se divergir, sabendo que desagradar pode ser envenenado? Nós vemos que o próprio grupo tem ainda outros desafios, que seria, por exemplo, a inclusão de outros países para diluir ali o peso e a governança da Rússia. E países que têm objetivos, propósitos incomuns e divergentes, o que demonstra que, por exemplo, o futuro dessa aliança é claramente a divisão, a falta de coesão e a falta de objetivos comuns. Nós vemos que há um grande risco dessa ampliação da agenda dos BRICS. E uma outra coisa que nós podemos ver é que as questões geopolíticas são totalmente divergentes entre países, por exemplo, como a China, Índia, né? Nós vemos também que há uma necessidade de uma governança mais sólida em relação a esse grupo que até agora tem se mostrado fragmentado e não tão coeso como, por exemplo, a união do presidente da Argentina, né, Javier Milei, de El Salvador e, na verdade, o Trump. Eles estão unidos, né, eles estão unindo a direita, tem poder de fogo com o dólar e as relações comerciais, juntamente com a Europa e assim por diante, entendeu? Então, nós vemos que Putin enfrenta um grande desafio dentro da liderança dos BRICS, ainda mais com a morte de Bashar al-Assad. Ele passa desconfiança, né? Que líder vai se sentir à vontade indo para a Rússia, sabendo que ele mandou assassinar um líder que não foi efetivo, que não serviu para mais nada, serviu apenas para queima de arquivo. Então, a pergunta é, será que os BRICS conseguirão se manter assim, relevantes globalmente para cumprir o seu papel e criar um sistema alternativo de pagamento, ou mesmo exercer liderança a nível mundial, de tal forma a mudar a ordem mundial? A pergunta é essa. Eu, particularmente, penso que não há coesão, não há união de objetivos. Putin passa desconfiança em relação àqueles que diz apoiar,
entendeu? Porque o que tudo indica, e é o que ele tem feito, ele assassinou líderes e oligarcas divergentes dentro da Rússia e fez o mesmo com o Bashar al-Assad e vai fazer também com aqueles que possivelmente se colocarem contra, embora ele busque apoio e financiamento para a sua guerra. E você, o que você acha disso aí? Deixe embaixo seu comentário, se você não é inscrito, se inscreva e nos aguarde para os próximos vídeos. Um abraço e até mais.